Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de correção de exercício, de geografia do Colégio Desafio. Nossa semana 3 da nossa quarentena, né? Então vamos começar. Já viram que eu contratei uma equipe, né, de produção. Tem aqui umas 10 pessoas aqui em casa filmando, tratando áudio, né? Me maquiaram já, me pentearam, cortei o cabelo, tudo. Vamos lá. Número 1, na verdade a número 1 é a número 3, tá? A primeira questão é a número 3 da página 422, número 3. É uma questão de vestibular de Santa Catarina. Observe o mapa abaixo. Ele mostra aí o mapa do Brasil e as massas de ar, né? Lembrando que a gente falou lá na aula, as massas de ar tropical, com esse Tzinho aqui, né? E equatorial são massas quentes. A massa polar, que tem um Pzinho aqui, não tá dando para ver muito bem, mas no livro de vocês dá para ver, é que a imagem do caderno digital, ela distorce um pouquinho quando a gente copia. São massas frias. Então esse mapa aqui tá até te dando a dica, né? Botaram a massa polar azul e as outras laranjinha, né? Com essa legenda aí de cor da temperatura. Então a massa polar, ela se diferencia pela temperatura e a gente já pode adiantar uma coisa que vai ajudar a responder a questão. As massas polares são as massas frias e são massas que elas ganham força, elas conseguem ir mais longe, elas conseguem se deslocar por maiores espaços no inverno, já que elas são frias. E as massas tropicais e as massas equatoriais são massas que ganham força no verão. E o contrário também, né? Obviamente. Então, se ela ganha força no verão, comparativamente no inverno, ela perde força, essas aqui. E essa aqui no inverno, ela ganha força e no verão, ela perde força. Tranquilo? Então vamos lá. Letra A, né, ele fala: analise as proposições sobre as massas de ar que atuam no Brasil, representadas no mapa, e marque a alternativa correta. Letra A grande extensão latitudinal. O que é latitudinal? Norte, sul, falamos disso também na aula, né? O mais importante para a definição das temperaturas, dos climas, é justamente a variação norte-sul. Se isso aqui está mais para leste ou mais para oeste, não importa tanto, né? Aliás, tem uma característica que importa, a umidade, né? No caso do Brasil, como é um país litorâneo, se está mais para leste, vai estar mais perto do mar, então é mais úmido, para oeste mais seco, mas temperatura em si é muito mais a variação latitudinal. A gente sabe que quanto mais perto do Equador, mais quente, quanto mais longe, mais frio. Tranquilo? Então a grande extensão latitudinal do país é um dos fatores da variação climática brasileira, tá certo? O clima daqui é muito diferente do clima do sul, por exemplo, né? Então até aí tá certo. Mesmo que a maior parte das massas de ar que atuem em seu território sejam secas, aí não, né, galera? Porque a maior parte das massas de ar que atuam no Brasil, atlântica, tropical atlântica, úmida, equatorial atlântica, úmida, até a fria, polar, é atlântica também, é úmida, né? Então a única massa de ar, as duas únicas que seriam secas, seriam essa e essa, que são continentais, tá vendo? Equatorial continental e tropical continental. E aí, para agravar o caso, para ficar mais cerrada ainda a opção, a gente pode lembrar que a massa equatorial continental, apesar do nome levar a gente a imaginar que ela é seca porque ela é continental, e a maioria das massas continentais são secas, ela está em cima da maior floresta equatorial do mundo e da maior bacia hidrográfica do mundo. Vou repetir pela milésima vez para vocês não esquecerem, tá? Então aqui está o Amazonas, né? Falamos 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes isso no outro capítulo. Então aqui tem muita água. Então essa massa aqui, apesar de ser continental, apesar de estar se formando no meio do continente, ela também é úmida. Então até a massa continental brasileira é úmida. A única que é seca de verdade é essa aqui, tá? A tropical continental. Então dizer que todas as massas ou a maioria são secas está errado. Letra B, a MEC, massa equatorial continental, atua na Amazônia, né? Acabamos de falar disso, e ganha força no verão.
onde acontecem fenômenos como o da friagem. Ela ganha força no verão? Ganha, tá certo, né? Ela é uma massa equatorial, então ela é quente, então ela de fato ganha força no verão. Todas essas ganham força no verão, né? Daqui até aqui, tudo isso ganha força no verão. Elas são tropicais ou equatoriais, então elas são quentes e ganham força no verão. Porém, essa parte aqui tá errado. Fenômenos como o da friagem. O que é o fenômeno da friagem? É um fenômeno que, na verdade, ele ganha força no inverno, ele surge no inverno e ele tem origem aqui, ó, na massa polar atlântica. O que eu falei? Massa polar atlântica é uma massa fria e as massas frias ganham força no inverno. Se ela ganha força no inverno, ela vai conseguir se esticar todinha, igual essa seta está mostrando aqui. E em alguns dias do ano, algumas semanas, ela consegue ter tanta força que ela chega lá na Amazônia e cai muito a temperatura nos estados lá da Amazônia durante o inverno, esporadicamente, tá? Então, quando essa massa de ar aqui, por algum motivo, né, por uma conjuntura de fatores, ela ganha força, ela consegue atravessar o país inteiro e chega na Amazônia, onde normalmente é quente. Mesmo no inverno, a gente sabe que o clima equatorial, essas partes aqui do planeta, perto do Equador, elas são quentes mesmo no inverno. Porém, o fenômeno da friagem acontece esporadicamente no inverno. Tranquilo? Letra C, massa tropical continental, a MTC, atua na parte central, tá? E exerce grande influência no período seco da região, tá certinho, ó. Atua na parte central do Brasil, ela também vem para o sul, mas ela é um dos principais fatores que faz o centro-oeste, né? Quando a gente ouve falar de Brasília, que a umidade do ar está muito baixa, que as pessoas têm problemas respiratórios por causa disso, muita gente tem sangramento, né, no nariz, tem sérios problemas, as pessoas têm que colocar bacia dentro de casa, né, para aumentar a umidade do ar e coisa do tipo. Então a gente está falando disso aqui, dessa massa continental que está atuando aqui, tá? E é uma massa seca, então mesmo que a gente não soubesse exatamente se ela atua ali ou em um lugar ou outro, a gente sabe que ela é uma massa seca, a gente sabe que ela está apontando aqui para o centro-oeste brasileiro, então é o gabarito. Letra D, a existência de massas quentes no Brasil anula a atuação da MPA, massa polar atlântica na região sul. O sul é muito quente ou é muito frio? A gente sabe que na maior parte do ano é muito frio, né? A gente sabe que é a região do Brasil mais fria que a gente tem. Então, tá errado, né? A existência de massas quentes no Brasil não anula a MPA. Claro que o Brasil não tem temperaturas baixíssimas. Essa MPA, essa massa polar, ela não chega a fazer nevar, por exemplo, né, com constância aqui no sul. Ocorre um fenômenozinho a cada, né, 800 anos, brincadeira, a cada, sei lá, 10 anos, a cada 5 anos. Ah, na cidade tal, que tem uma altitude mais elevada, nevou. Mas não é comum, não é o padrão brasileiro, né? Então, a massa polar atlântica atua sim, principalmente no sul do Brasil e de novo, lembrando no fenômeno da friagem, chegando na Amazônia. Letra E. O fator que equilibra a temperatura das massas no Brasil é a existência da corrente marítima fria de Humboldt em seu litoral. Isso aí o cara, né, viajou demais. O Humboldt ela vai atuar aqui, ó, do outro lado, lá no Pacífico e não aqui no Brasil. Essa corrente chamada corrente de Humboldt, tá legal? E assim a gente finaliza essa primeira questão. Bom, galera, então vamos agora para a questão 1 da página 423, tá legal? É uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, né, como eles dizem lá, a URGS. Então ele diz: observe o mapa de climas do Brasil e os 3 climogramas que seguem. Então ele está mostrando aqui, né, basicamente a letra A é a Amazônia, região norte, né? A letra B é o centro-oeste, né, que está ligado ao Cerrado, aí o Planalto Central. E a letra C, ele junta aqui um pouquinho do sudeste, ó, parece que está chegando aqui até o Rio de Janeiro. E também o sul, tá? E aí ele apresenta esses 3 climogramas. Climogramas são gráficos, né, de temperatura e precipitação, temperatura e chuva. Vocês aprenderam isso lá no 6º ano, né? Eu acho que vocês não tiveram aula comigo no 6º ano, né? Não lembro, acho que foi só no 7º, a maioria dos alunos. Mas de qualquer jeito vocês aprenderam lá no 6º ano de vocês. Então aqui a gente vai ter a precipitação nas barrinhas e a linha vermelha vocês vão ter a temperatura,
tá? Então, vou dar uma dica já para vocês que vale, né, para todo esse assunto que a gente está falando, e isso aparece muito em vestibular, né? O gráfico, o climograma da Amazônia, ele vai sempre ser, já vou dar uma resposta, tá? Uma dica, pelo menos, desde agora, mas o climograma da Amazônia, ele não tem há tempos do ano, né, períodos do ano seco. Tá vendo? A Amazônia talvez seja a única região do Brasil que chove realmente o ano inteiro, não tem aquela época de seca, né? Justamente, de novo, né, depois de 800 vezes, por conta da bacia do Rio Amazonas e por causa da floresta amazônica. Então é uma região extremamente úmida, né? Lembra bem disso. Então, esse climograma aqui, eu já estou dando essa dica para vocês, que é o da Amazônia. Uma outra coisa que indica, isso já caiu em vestibular várias vezes também, que isso aqui é a Amazônia, essa linha reta, como eu falei na questão anterior, né, o norte do Brasil, ou seja, a região mais perto do Equador, quase não tem variação, quase não esfria no inverno, né, exceto naquele fenômeno lá que a gente falou. Tanto não esfria que quando esfria, se dá até um nome específico e chama-se isso de fenômeno da friagem, né? Conseguem entender isso? Então, para um lugar, né, ter uma queda de temperatura e essa queda de temperatura ser considerada um fenômeno, né, uma queda de temperatura é algo simples, é algo corriqueiro, né? Em todo lugar cai a temperatura em algumas épocas do ano, mas aqui é tão regular a temperatura quente que quando cai a temperatura se considera um fenômeno, se considera uma coisa à parte, não é o fenômeno, né, do futebol não, tá? Então aqui a temperatura é praticamente linear, tá vendo? No inverno, que é o meio aqui, que é junho, julho, a temperatura não cai, tranquilo? Então já estou dizendo para vocês que a número 2 é a Amazônia, letra A. Então vamos lá, assinale a correspondência correta entre as localidades A, B e C assinaladas no mapa e os climogramas 1, 2 e 3. Letra A, então vai dizer que o A é o climograma 1. A climograma 1 não poderia ser, porque aqui é muito seco esse inverno e a temperatura caindo muito nesse inverno, tá? Então já está errado. Letra B, A é o 2, tá certo? Já dei a dica para vocês, né? O A é o climograma 2. O B é o climograma 3. Vamos lá, B, climograma 3. O que a gente tem para resolver aqui nessa questão é decidir se o 3 e o 1 são B ou são C. Tranquilo? Vamos fazer desse jeito que fica mais fácil do que pelas questões. O climograma do B é o climograma do centro-oeste, é um climograma onde tem menos chuva, onde tem menos umidade. Então a gente tem que fazer o quê? Vir aqui no gráfico de chuva, tá? Vocês podem perceber que essa linha aqui, ela é parecida com essas aqui, então ela não te ajuda muito, né? Agora, o gráfico de precipitação, as barrinhas, vai te ajudar a resolver, porque você vai saber que aqui, nessa região, na C, é muito mais úmido do que aqui. Aqui atua a massa tropical continental, lembra? Aquela massa seca, a única massa seca do Brasil. E aqui a gente está na beira do Atlântico, então é muito mais úmido. Qual é o 1 ou 3? Qual é o mais úmido? É só você ver aqui, ó, milímetros. Isso aqui, essa lateral aqui, tá correspondendo ao gráfico de chuvas. Então aqui, em boa parte do ano, a gente está em 330, tá vendo? Aqui, esses aqui também estão em 300, 300 e pouco, né? 250. Aqui só tem esse meio aqui que é mais seco. Mas nas estações mais úmidas, chega a 300, a mais de 300. E aqui, mesmo na estação mais úmida, tá vendo aqui? Só chega até 220. Nesse aqui deve estar chegando até 240 no máximo, tranquilo? Então esse gráfico aqui mostra uma região muito mais seca do que esse. Qual é a região mais seca? É o B, é o centro-oeste. Então o B vai ser o número 1 e o C vai ser o número 3. A temperatura, ela não ajuda tanto, mas eu poderia dizer para vocês o seguinte, né? Por que cada gráfico tem duas linhas de temperatura? Eu também não sei, a maioria dos gráficos só tem uma linha de temperatura. Se vocês olharem no livro de vocês, tem outros gráficos e a maioria só tem uma linha de temperatura. Então esse está mostrando 2. Provavelmente ele está pegando dentro dessa região
dois lugares diferentes. Então, certamente, essa linha mais linear... linha mais linear foi fogo, né? Mas essa linha mais constante aqui, sem muita variação, ela provavelmente é Rio de Janeiro, é Espírito Santo. E essa linha onde cai bastante a temperatura e depois volta, deve ser o sul do Brasil. Tranquilo? Então tá mostrando, é mais uma dica. Nesse aqui não, todas as regiões, todas duas, cai bastante no inverno, tá? Mas o principal aqui é mesmo a precipitação. Tranquilo, gente? Então, letra A é o gráfico 2, né? Letra B é o gráfico mais seco aqui, é o 1. Então vamos lá, o gabarito é letra D, tá? O A é o 2, o B é o 1, que é aquele mais sequinho, e o C é o 3, que é mais úmido. E aí a gente fecha essa questão, tá? O gabarito, letra D, então. Bom, galera, então agora a gente vai fazer a número 5 da página 424, né? Essa é uma questão também de climatologia, obviamente, mas é muito mais de interpretação de mapa, né? E com um pouco de bom senso você consegue respondê-la, apesar dela não ser uma questão super fácil, né? Ela assusta um pouco no primeiro momento, tá mostrando 4 mapas para você interpretar, mas é uma questão que, se você for pela lógica, pelo bom senso, com calma, você conseguiria responder até se fosse um vestibular, né? Um vestibular de São Paulo. E a questão diz assim: a partir da análise dos mapas, é correto afirmar que na área identificada pelo número 2, então a primeira coisa é identificar aqui, ó. Número 2, na imagem de satélite, tá vendo aqui, ó, imagem de satélite, é esse primeiro mapa. A dinâmica atmosférica proporcionou. O que essa dinâmica atmosférica proporcionou? Chuva, estiagem, que é a falta de chuva, elevação da temperatura, elevação da pressão ou diminuição da umidade relativa do ar, ou seja, ficou mais seco ali. Então a chuva é a umidade, né? A B e a E tá falando de uma estiagem, né? De um momento mais seco, né? E as outras tá falando de pressão atmosférica e temperatura. Então vamos lá. O que é isso aqui? Nesse primeiro mapa, você não sabe o que é, né? Tem uma massa de ar aqui, uma coisa qualquer, que ela já te dá uma certa noção, porque essa massa de ar está vindo do Atlântico. Então, certamente está entrando umidade aqui, tá? Então, já é uma dica. Está vindo do Atlântico, ela está se estendendo aqui até o Atlântico, tem umidade aqui. Mapa de pressão atmosférica está mostrando que nesse mesmo lugar, nesse mesmo corredor aqui, a gente está tendo também uma pressão atmosférica diferente. Que pressão atmosférica diferente é essa? É uma pressão um pouco menor do que o restante, que está azul, não é isso? A maioria está azul clarinho e aqui está com uma pressão atmosférica um pouco menor. A gente sabe que uma pressão menor, ela ajuda o fluxo a passar por ali. Então, se tem uma área com baixa pressão, ela certamente está atraindo, né, uma massa de ar para ela, de uma massa de ar mais com alta pressão, tranquilo? Então tá vindo uma massa com alta pressão aqui, tá passando por essa área de baixa pressão. Mapa de precipitação, esse é o mapa principal, que vai mostrar pra gente aqui o quanto de chuva tá ocorrendo. Então, justamente nesse corredor aqui, você tá tendo uma intensificação. Tá vendo aqui, mais verdinho, ó? Tá vindo do azul, que é 5, 10, e tá indo pro verde, que é 20 e 30. Então, justamente aqui no Atlântico, a gente tá tendo muita precipitação. Então, mais um indício que tem água por aqui. Tranquilo? E o último mapa de umidade do ar, que tá mostrando que quanto mais amarelo, maior a umidade, tá? E é justamente nesse corredor, tá cheio de umidade. Então, é letra A, chuva. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui e aí semana que vem a gente tem uma pausa e na outra semana a gente volta. Tá legal? Grande abraço, fique com Deus.